o material foi tão grande assim que a gente foi procurando, a gente foi se envolvendo. E Emmanuel tem muita coisa sobre isso. E eu fui procurar um pouco sobre o significado da palavra evangelização, né? E no dicionário, assim, como religião, ele fala que é a arte de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho. E é interessante que eu achei a etimologia da palavra, a origem da palavra que vem do grego, eu, ângelos, é o que significa boas notícias, boas novas. Então, o trazer a boa nova de Jesus, no evangelho que Jesus nos trouxe para dividir com os outros, né? Para trazer isso para os outros. E na verdade, acho que a gente vai ver aqui pelo processo de como isso funciona. Ronaldo vai explicar muita coisa para a gente. E no fim, acho que chegamos a nós, né? Voltamos a nós mesmos com a autoevangelização. Mas isso vai ser o processo da noite aqui que a gente vai desenvolver, né, Ronaldo? Sim, sim. A primeira coisa que eu fui buscar foi na pergunta do Livro dos Espíritos, que foi a pergunta 625, que é uma pergunta tão importante, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para lhe servir de guia e modelo? E a resposta não poderia ser mais direta: Jesus. Eu acho que cada um de nós tem a nossa própria experiência através dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho. Cada um sofre uma transformação pessoal de acordo com as nossas necessidades, não é mesmo? No meu caso, eu sempre ouvi, acho que a maioria de nós vemos de famílias católicas, cristãs de um modo geral, a gente sempre ouvia dentro de casa muito falar-se sobre Jesus. E a gente tem aquele ensinamento desde novinho e tudo, mas somente quando nós ficamos mais velhos, na maioria das vezes, quando nós nos tornamos pais e somos responsáveis pela vida de outros que têm pouco conhecimento, então isso foi um papel muito necessário. Quando nós tivemos nossos filhos, eu e minha esposa, os 3 meninos, nós já éramos espíritas. E a nossa linha, a nossa visão do Cristo já não era mais o Cristo que veio para me salvar dos meus pecados. Porque existem muitos lá fora que ainda têm esse conhecimento, esse achismo. Olha, o Cristo veio para salvar os meus pecados, ele tirou os meus pecados. Pois é, mas o raciocínio ele é um pouco equivocado. Porque se Jesus, se o Cristo veio realmente para isso, para nos livrar, tirar os nossos pecados, e nós ainda continuamos pecando, né? Se bem que eu não gosto muito dessa palavra pecado, eu acho a palavra exatamente. Essa palavra pecado eu prefiro substituir pela palavra responsabilidade. Nós assumimos responsabilidades ao longo de nossas vidas, com outras pessoas, conosco mesmo. Então, eu sempre gostei muito de substituir essa palavra. Então, essa ideia, né, eu sempre carreguei o crucifixo. Muitas das vezes, a ideia que nós temos do Cristo é esse sofrimento. É o martírio que realmente aconteceu. Ele existiu. Foi um erro nosso, por ignorância, de não entendermos a boa nova que era trazido para nós naquela época. Ele que falava de um Deus único, de um Deus de bondade, de amor e caridade, e nós não realmente conseguimos entender daquilo. Cristo, Jesus, ele sempre andou com pessoas como nós somos hoje. Eram cidadãos da vida, eram pessoas ignorantes, não tinham conhecimento, eram trabalhadores rurais, cobradores de impostos, pessoas que não tinham a menor noção. Mas como ele mesmo disse,
Eu não vim para os sãos, eu vim para os necessitados, para os doentes, que é o nosso caso. Nós ainda estamos doentes, nós ainda estamos muito aquém de uma grande realidade. Não é mesmo, Marisa? E continuamos aí tentando entender o Evangelho. O que o Evangelho traz para nós? Essa renovação espiritual. E no meu caso, em particular, eu tenho um prazer imenso de falar nisso. Pela doutrina dos espíritos, o espiritismo, eu fui realmente conhecer e adentrar no Evangelho através da evangelização infantil. Quando eu caí realmente de paraquedas para ser evangelizador, que eu não sabia nada, que me foi oferecido substituir uma pessoa em uma casa espírita, e me foi dado o trabalho. Daquele tempo em diante, eu tive essa responsabilidade. Eu tenho que estudar para poder passar essa informação. Eu nunca me coloquei num patamar de professor. Porque professor eu não sou, eu sou um estudante mais velho. Então, nós estudamos juntos. As crianças que nos ensinam tanto, eu aprendo. Então, o aprendizado ali, ele é mútuo, ele é maravilhoso. Então, cada vez, cada proposta que nós temos é um assunto diferente, é um aprendizado, é uma vivência diferente. E é assim que eu vejo a nossa, não só a minha transformação, mas a transformação de crianças, de filhos que estão ali encarnados num corpo mais jovem, porque muitos deles nós podemos ver pelos próprios estudos que estão muito além daquilo do conhecimento que eu estou tentando passar para eles. Então é muito legal. Esse foi o meu quando realmente a ficha caiu. Precisamos estudar o Evangelho, precisamos nos modificar. Bacana isso, né? Porque nós já estamos há tanto tempo sabendo disso, né? Como você disse. Os espíritos vieram nos lembrar através da pergunta de Kardec, né? Vede Jesus, ele é o modelo, ele é o guia, faça o que ele faz e está tudo certo, e vai dar certo. Mas a gente já sabe isso até através do próprio mestre, do exemplo que ele deixou. Mas tão ainda duros de coração que nós éramos, que a gente veio trabalhando de forma contrária ao Evangelho, né, a proposta da Boa Nova, durante tantos séculos, e viemos também indo contra, deturpando a ideia do Cristo, né? Fizemos de tudo, né? Então, hoje eu acho que estarmos assim, dentro do Espiritismo, com essa clareza toda, com todo esse... mesmo que eu gosto do Espiritismo, assim, porque parece que destrincha, né, os temas, assim, miudinho, assim, até a gente poder ir compreendendo devagar. Não é mais aquela história de... Eu sempre cito que a homilia na Igreja Católica já é explicada, que antes não era, ali aquela passagem do Evangelho, tchau e bênção. E glória a vós, Senhor. Então, aquela outra frase que diz. Mas agora já se explica, né, a passagem do Evangelho. Então, isso é muito necessário, porque às vezes a gente, mesmo assim, tendo essa oportunidade nesta encarnação de fazer esses estudos, de olhar mais de perto, de repetir, incansavelmente, a gente sente que ainda é difícil de colar, de fazer realmente sentido e a gente passar a fazer igual. Porque os erros foram inúmeros, né? Nós aprendemos a errar. Então, agora, como nós estávamos falando, não é que nós temos que nos deixar o Ronaldo velho e construir o Ronaldo novo. Não. O Ronaldo bom, ele sempre esteve por trás ali. Só que eu nunca deixei aflorar. O Ronaldo bom, a bondade. A bondade do Ronaldo. A bondade do ser espiritual. Sim, exatamente. Olha, Lina, tira aí, liga o microfone. É a bondade do divino que já é em nós. Nós vamos nos tornando, nos tornando melhores médiums da bondade que é de Deus, né? Como dizia Paulo, acho que é tudo
emprestado. Inclusive, essas nossas virtudes a gente vai desenvolvendo de acordo com que a gente se aproxima do divino que há em nós, né? Mas uma coisa que eu acho interessante que você falou, Mar, é a questão do entendimento mais miudinho que a gente vai tendo sobre, às vezes é uma frase só que Jesus diz no Evangelho, e você vai destrinchando aquilo para e dá assim uma lição de vidas, né? De meses, às vezes a gente fica meses e meses estudando uma passagem que até que aquilo entre no coração da gente, aí ano que vem a gente volta e vê a mesma coisa de uma forma assim, nossa, eu não tinha percebido isso, não tinha entendido dessa forma. Então a gente vai, conforme a gente vai se dando tempo de viver o Evangelho, ele vai tomando conta do nosso coração também, tomando conta das nossas atitudes, o nosso modo de ser, e isso vai dando abertura e permissão para que a gente entenda cada vez mais profundamente a mesma passagem. Isso que eu acho que é vivo na Boa Nova. Eu acho interessante você falar isso, Nina, porque quando eu estava fazendo esse estudo, algumas frases que Jesus nos relatou, elas parecem que se sobressaíam. E uma das frases era: vós sois o sal da terra. Eu acho essa frase de uma preciosidade, é como se ele nos enxergasse como joias preciosas. Já nos enxergava nesse patamar. O que seria mais importante? O planeta Terra, esse planeta de provas e expiações que tem passado por transformações grandiosas, mas, na verdade, isso aqui é uma grande escola para todos nós. Então, o que vale aqui não o planeta, é o lugar, é a necessidade que nós temos que estar nesse presente momento. Mas o que tempera, né? Quando ele fala o sal da terra, lá daquela época onde o sal era extremamente valorizado, muitos dos pagamentos do Império Romano era feito até pelo próprio sal. O sal era muito valorizado. Vós sois o sal da terra, ou seja, o que vale a pena. Então, assim, esse Deus que existe dentro de nós, ele já enxergava desde essa época. O ama a teu próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas. Essa é uma palavra que resume uma grande, ou se não todo o Evangelho. O que é o teu próximo? Somos todos nós, aquele que você odeia, aquele que está no seu trabalho e você não suporta, aquele pai e a mãe que você, às vezes, tem uma dificuldade imensa de compreender e aceitar aquilo que ele traz para você, aquele amor que o pai e a mãe, ou o próprio pai e a mãe que não conseguem entender um relacionamento difícil com o seu próprio filho. É aquele ali que você tem que amar. E esse berço, essa família maravilhosa, quando a gente está no Espiritismo, ele nos traz, ele nos ilumina esse caminho maravilhoso, essa compreensão que há muito tempo atrás nós não tínhamos. E eu sempre digo, né, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de aceitar. Hoje, lá no nosso grupo da família, no WhatsApp da família, o WhatsApp de família é uma benção, né? É uma beleza, né? Aí começaram a falar sobre idade. E jogaram um vídeo do Rossandro, e o Rossandro enfatizando muito isso, como é bom você envelhecer. Não tenha vergonha da idade que você tem. Se você chegou aqui, muita coisa você já conseguiu superar. Eu não penso mais, eu vou fazer 53 anos, eu não penso como eu pensava quando eu tinha 18 anos de idade, graças a Deus. Imagina se eu, com 50 e poucos anos de idade, pensasse ainda como um rapaz de 18 anos. Seria um desastre. Olha esse velho aí, maluco da cabeça. Me internava, teria divorciado, né? Esse cara não cresce. Ainda bem que eu cresci, ainda bem que as minhas ideias, elas são diferentes hoje do que eram antes. Né? Então, nós amadurecemos. E o bom de você amadurecer vivenciando o Evangelho. Eu sempre prezei muito essa casa aqui,
Porque não só pelos estudos que nós fazemos, que são maravilhosos, os grupos de orações, as grandes atividades que nós temos aqui dentro da casa. Porém, o trabalho lá fora também continua. Então, todas essas campanhas que nós nos envolvemos aqui é colocar o evangelho em prática. Que nós podemos falar, decorar várias perguntas do Livro dos Espíritos, do evangelho, mas se chegar lá fora e não conseguir enxergar o meu irmão com um pouco mais de amor e compaixão, se eu não conseguir entender um relacionamento que eu tenho, às vezes, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha própria esposa, por que eu estou reagindo dessa maneira? Por quê? Eu tenho que me aceitar, tenho que aceitá-los do jeito que eles são, que eles estão, que eles não serão e nós não seremos assim para sempre. A nossa tendência é nós nos superarmos, nós nos melhorarmos, burilarmos espiritualmente falando. Então, eu acho envelhecer, conhecendo e praticando o Evangelho é uma coisa maravilhosa. Uma coisa que a gente aprende no Espiritismo, porque quem foi de outras escolas religiosas sabe, é que normalmente você tem o dia de ir no templo, o dia de orar, o dia de ver Deus, vamos dizer assim, né? Então, aquele dia que você vai lá no templo, faz aqueles rituais que são pedidos e vai embora, e vai viver a vida. Mas a ideia que o Espiritismo nos traz, que é maravilhosa, por isso é libertador, é você se desatrelar desse compromisso de só ser cristão quando está dentro do templo. Exatamente. E levar isto para dentro da sua casa. Porque, às vezes, você é excelente, caridoso, você faz campanhas, você doa, você faz isso, você ajuda, mas dentro da sua casa você não consegue levar o evangelho lá para dentro. Ou seja, a boa nova. Sim. O evangelho a gente sempre pensa, Bíblia, não sei o que, não. É a boa nova. Qual era a boa nova do Cristo? Era o amor, era a solidariedade, era a compaixão. Então, se eu faço isso fora, eu tenho que aprender a fazer dentro. Porque se eu não consigo fazer dentro, como é que eu vou fazer fora? Fora eu faço, mas é uma coisa superficial. Eu faço porque é bonito, porque na minha cabeça funciona como se eu estivesse... Olha, Deus está vendo, olha eu aqui, olha eu aqui dando, olha eu tirando do meu para dar. Então, a gente faz essa conexão com Deus de uma forma, como é que diz assim, tem um nome? Barganha. Barganha. Não há barganha. Barganhando, mas essa barganha só nós nos iludimos com ela. Porque Deus está de lado, meu Deus, de novo essa menina desse jeito. Onde já se viu a coisa dessa? Porque Deus está vendo, é como nós mães, né? Pais. Então, uma coisa maravilhosa que eu vejo também nessa Boa Nova, nessa evangelização, é levar o evangelho para casa, para os filhos, fazer o evangelho no lar, com os filhos. É a ponte, né? Enquanto puder, porque vai chegar uma hora que cada um vai dizer, não quero hoje, não vou, não, entendeu? Mas os filhos podem se tornar bons espíritos nas suas vidas sem serem espíritas praticantes, vamos dizer assim, né? Então, eu já tive filhas aqui evangelizando os jovens. Hoje ela quer evangelizar só os jovens dela lá na casa dela. E tudo bem, né? Reclamam, mas reclamam porque tem que reclamar. Aí, enquanto a gente puder falar, fala. Quem não chora, não mama, assim diz lá na Bahia, né? E até para lembrar, olha o compromisso, olha, seja para esse jovem, para todos os jovens, sua casa vive cheia de jovens, faça isso com todos dentro de casa, os amiguinhos, né? Então, é bacana isso. Então, a gente tem que levar, porque existe essa fase, quando eles estão pequenos, que é a hora de sentar, fazer 5, 10 minutos, mas eles começam a ter a compreensão que aquele horário é de parar um pouquinho com a família para falar de Jesus. E não vai vira uma coisa parecendo cotidiana, de obrigação, e é bom que seja assim para que a criança, né, criança precisa de rotina, mas eles vão tendo outras sensações na convivência com a família, porque ali está sendo regido pelos espíritos. Ali está fazendo um trabalho naquela criancinha pequena
que é um espírito imortal e que você não sabe para que aquele espírito veio. Qual é a proposta dessa criança para o mundo? Eu não sei. Porque vai ficar com a gente por um tempo e depois vai para o mundo. Então, nosso papel nessa, se formos espíritas e nessa fase, é dar esse suporte, né? Olha, a criança está doente. Faça o evangelho, fluidifique a água e dê. Leve para o médico, dê o remédio, mas dê o hábito ao espírito para ele despertar para o espiritual. Senão, ele não, né, vai ficar nessa parte mais rígida, né? De incentivos e tudo. Joana fala também nessa questão da família, a importância de a gente ter um tempo em que são tratados assuntos que são importantes, não é? Porque a criança muitas vezes ela vai aprender ali às vezes a lidar com sentimento, com frustrações ou com momentos difíceis da sua vida e vão trazer ali as dificuldades que muitas vezes vai poder ser tratado ali de uma forma em que ninguém vai estar julgando, ninguém vai estar apontando o dedo, isso é importantíssimo. O Evangelho no Lar não é um momento para a gente dar lição de moral em ninguém, não é um momento de dar indireta para ninguém, é um momento de, né, estarmos totalmente sem nenhum preconceito, nenhum pré-julgamento, para estarmos ali abertos para trazermos. E isso vai permitindo que as crianças também tragam as suas dúvidas, tragam os seus medos, tragam as suas aflições, para que de uma forma seja tratado isso de uma forma com muita compreensão. Né? Isso que acho que o bem, a gente ser bom não é ir lá e fazer alguma coisa, ou doar alguma coisa material. Eu acho que é esse momento de compreender, de fazer um esforço de compreender o próximo, de servir ao próximo. Às vezes a gente não concorda com ele, não necessariamente você chegar lá e falar assim, não, o que você fez está bom. Não concordo, mas eu compreendo, eu entendo o seu né? Eu respeito o seu direito de ter o seu ponto de vista diferente. Mas a gente vai estar discutindo aqui de uma forma que, veja, isso, né? Isso a Boa Nova traz. Eu acho que ela traz para a gente condições de vermos de uma posição mais assim do alto, da montanha do alto mesmo. Não digo do alto de superioridade, mas na visão do todo. Não é quando o Espiritismo te dá uma visão de reencarnações e que coisas que estão acontecendo hoje podem ser consequências de coisas que a gente fez nessa vida e nas passadas, isso aumenta a nossa visão. Você já está vendo uma coisa de um pouquinho mais de cima. Então, opa, agora isso aqui não é uma punição, isso não está aqui por acaso, não, é uma consequência de algo que eu fiz. Então, vamos lá, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida se eu quero mudar o meu amanhã. Isso vai te dando recursos, vai te dando condições de ir melhorando o hoje, né? Lidando com os problemas de hoje, para criar um amanhã melhor. Não quer falar muito? Você que está tão caladinha. Eu falo mais do que mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre o vaso escolhido, que era Paulo de Tarso, né? O grande impacto que o Evangelho teve na vida de Paulo de Tarso, né? Hoje nós aqui estávamos falando no nosso grupo de orações e surgiu o assunto de Paulo de Tarso, né? O vaso escolhido. Ele saiu daquela situação de perseguidor dos cristãos daquela época. Quando houve a indagação na estrada para Damasco, não houve um convite, houve uma pergunta. Paulo, por que me persegues? Aliás, desculpa. Saulo, por que me persegue? Na época ele ainda era Saulo. E a revolução que aconteceu com ele foi imensa, foi muito grande. Foram mais de 3 anos lá no deserto, né, com... Qual é o nome daquele casal? Prisca. É isso, exatamente. Então, ali foi um tempo necessário
para a sua reflexão, a sua revolução. Mas quando Paulo começou a fazer as suas cartas, começou as suas peregrinações, aquilo teve um impacto muito grande, ou seja, ele se acendeu espiritualmente. E aquilo ali, muitas pessoas viram aquele exemplo e se modificaram. Então, isso aí é a grande beleza do Evangelho. Se nós lemos hoje muitos estudos que vêm de Emmanuel, né, a Lina mandou aí uma quantidade grande de estudos do Emmanuel, a maior parte dos estudos de Emmanuel, ele fala sobre Paulo de Tarso. E é uma coisa muito incrível, porque as cartas de Paulo, eu acho uma coisa muito incrível, porque isso vem lá da época do Cristo. Quem já leu o livro há 2000 anos, quando Emmanuel era a encarnação do senador romano Públio Lentulus, eu sempre falo que foi um privilégio muito grande para Emmanuel, naquela vivência de Públio Lentulus, porque ele encontrou com 3 pessoas absolutamente fenomenais na vida dele. Primeiro foi a Lívia, a esposa dele, que suportou, que vivenciou com ele tudo aquilo, mesmo ele a renegando por mais de 20 anos. E no dia que ele percebe que ele tinha feito um grande erro, que ele vai atrás dela, ela estava sendo devorada nos círculos romanos. Muito tarde. O segundo foi o convite que Jesus fez a ele. Jesus, quando ele vai a Jesus tentando encontrar a cura da lepra, que a menininha dele, a filhinha dele, com Lívia, Flávia, não era? Era Flávia. Tinha. Jesus fala, olha, a fé da tua mulher, eu não vou fazer nada. Quem vai curar a sua filha é a fé da tua esposa. E ele chega em casa e a menina estava curada. Ela já corre para os braços dele, uma cena maravilhosa. Mas nesse encontro que ele tem com Jesus, o senador, Jesus fala para ele, olha, esse seu exército não é nada, basta o nosso pai querer e destrói isso tudo. Isso tudo vai virar pó. Você pode me seguir agora e em alguns milênios, a opção é sua. E o terceiro, quando ele descobre que a esposa já estava ali, já tinha sido aniquilada no círculo romano, e ele sai, isso aí tem uma descrição muito bonita, que é o encontro do senador Públio Lentulus, o único encontro, um só, o que bastou para ele. Ele encontra Paulo de Tarso. Isso está no livro Amor e Sabedoria, do nosso querido Clóvis Tavares. Foi uma psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel. Emmanuel conta isso, e que ele chega com o coração assim, dilacerado. E ele encontra Paulo de Tarso perto do Arco de Ápila, se não me engano é o nome do lugar, e ele encontra Paulo de Tarso falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho, e aquilo ele descreve como um verdadeiro bálsamo que desce sobre ele. Porque ali ele, com todas as suas honrarias, com todos os seus títulos, como o seu patriciado, aquilo não valia nada pela dor que ele sentia dentro dele. E aquelas palavras ali, naquele único encontro, foram transformadoras para o nosso querido Emmanuel, no caso aqui, Públio Lentulus. Então, a gente pode perceber que a maioria, uma grande parte dos estudos de Emmanuel é baseado em Paulo de Tarso. E nós sabemos também que uma das encarnações aqui não é segredo para ninguém. Nós temos aqui os 4 livros que Emmanuel deixa para a gente das suas vivências, né? Que está no há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Mas tem uma existência, uma vivência dele também entre nós, que ele é o padre jesuíta português Manuel da Nóbrega, que vai para o Brasil para evangelizar os índios, aquela coisa toda, e funda nada mais, nada menos do que a grande cidade de São Paulo. Então, para a gente ver o quão impactante que esse evangelho ele pode ser na nossa vida. Uma vistoria, um encontro, algumas palavras, aquilo ali serviram para impactar o Emmanuel para o resto das suas vivências. Então, quando você
se acende espiritualmente, como aconteceu com Paulo de Tarso, influenciou também Emmanuel. E olha o que Emmanuel faz com a gente hoje, né, Marisa? Dá Emanuelada. Dá Emanuelada na cabeça de todo mundo. Nome Emanuelada. Então, assim, realmente, quando a gente se acende, a gente exemplifica, a nossa tendência é mudar o círculo que está ao nosso redor. Logicamente, quando eu falo aqui da evangelização infantil, é porque nós somos os responsáveis por essas pedras preciosas que nos são confiadas temporariamente. Eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. E é nossa responsabilidade ampará-los, né, direcionar a opção mais tarde deles. Então, essa passagem de Emmanuel, esse encontro, ela sempre me marcou muito, eu acho muito bonito, porque é o que causa, é o impacto que o Evangelho tem no nosso círculo de vivência. Né? E é bom, né, quando a gente vê essa história desses irmãos assim, tão como Paulo de Tarso, né? Tão dificultoso, mas ele já estava na beira do caminho. A gente é que não sabe, a gente já conheceu ele só ali, naquele jeitinho dele, né? Mas na hora que encontra Jesus, aí dá aquele tilt. Rapaz, deixa eu parar logo de brigar, buscar alguma coisa. Né? Mas com as crianças é assim mesmo, porque são miniaturas, são espíritos imortais em miniatura, né? E não é à toa que quando nascem cor-de-rosa e de bumbumzinho lindo e cheiroso, as mães colocam lá no Facebook aqueles poemas todos, né? Meu filho, minha filha, eu não sou mais ninguém, é o amor incondicional e tudo, né? Mas quando faz 13, 14, 15, a gente não vê mais nada. Não tem nem um poeminha. É o sumiço geral, né? Tem um poeminha assim, né? Não tem nada. Então, é porque começa, né, a criança, nessa fase de criança, que era do 0 aos 7 anos, né, mas cada vez fica menos tempo, porque, graças a Deus, eles vêm mais evoluídos agora, mas vem também ainda com seus problemas a converter em luz nessa encarnação. E se caiu naquele lar com você, é porque era lá mesmo. Não foi erro, a cegonha não deixou cair ali erradamente. Não existe acidentes, com você, né? A responsabilidade é sua, a aprovação também é sua, as alegrias também são suas. Então, é o seu conjunto. E é um laboratório pequeno, né? Porque antigamente tinha 11, 12, nós éramos loucas antigamente, né? E botar aquele, mas era até assim, já criava tudo assim. De uma vez só. Levou. Né? Então, agora não, agora você já vem escolhidinho, já vem assim a dedo. Esse. Ah, mas só quero ter um. Peraí, aí quando vê, você arranja um marido que vem com 2. Mas ele que trouxe os 2 dele, né? São 2 para você, que você não ia querer os 2. Tem os 2, então. Então, vem. E vem assim de uma forma que a gente tem que ver, por maior problemas que apresentem, é a forma mais amorosa que o Pai encontrou de nos presentear com uma experiência reencarnatória. Porque não é para ter, não, eu quero minha família bonitinha, igual aquela Margarida, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso, não. É uma experiência de vida. E cada um tem uma vida. Cada um tem uma vida. Com você e sem você. Se teve participação em algum episódio lá, pode ter sido sim, pode ter sido não. Ou pode ter vindo, como a mãe de André Luiz veio, para apoiar, para trazer o espírito e cuidar, né? Como espíritos se encontram para poderem se ajudar. Então, a gente está naquele conjunto, naquele laboratório, para experienciar métodos de melhorar a si e ao outro, e assim a coisa funcionar. Então, não pode achar que está ruim ou que está bom. Sempre acha assim, bom, essas criaturas que eu amo, adoro, venero, que são os meus filhos, eu tenho que fazer deles o melhor que puder. E aí, manda bala. Mas o pau que dá em Chico não vai dar em Francisco, porque antigamente a gente achava, não.
Lá em casa é assim, a educação é essa e é para todos. Não pode. Vai chegar uma idade que você vai ver que você tem que ir dando aula particular, como se fosse. Não pode botar todo mundo na mesma classe. Exatamente. Um passou de ano, mas o outro perdeu, vai ter que repetir a matéria. Ou o outro se adiantou mais. Ai, que bom, mas o outro está mais atrasadinho em tal aspecto. É uma escola, né? E é uma vida que a gente vai vendo como é tão gostoso ter que todo mundo quer. Não tem esse. Quando não consegue ter o filho biologicamente, vai no laboratório. Eu quero fazer um, doutor, manda. Ah, não, agora adotar, vamos adotar. E é claro, porque nós já estamos, já inato em nós, o desejo de crescer também. E a gente sabe que através da família a gente evolui. Então, na hora, pensam até que a gente, você está louco, não tem filho, aí vai lá, adota 2, 3. Mas eu quero, eu posso, eu tenho condições de criar, eu quero ver essas criaturas crescerem, né? Então, é bom, a gente sabe que é bom. Todas as vezes que a gente tem essas atitudes que as pessoas dizem que são deslocadas, pode deixar falar. Mas diga, puxa vida, que legal, que espírito corajoso, né? De logo querer realizar a vida e principalmente com espíritos que não nasceram de você, porque nos mundos mais evoluídos não se nasce nem criança, nem tem gravidez nem nada. Você já vai, que é um lugar que eu já fiz um pedido, né? Para ir em Júpiter, esses lugares assim, né? Que você já entra com 30 anos, por exemplo. Você não precisa ser criança para passar por todas as fases. Você já vai reencarnar sabendo o que vai fazer. E quando chegar lá, se você quiser alguém que seja sua mãe, você vai, dá mesada, chama de mamãe, faz tudo, cuida dela, você que cuida. Agora, veja que nessa fase que nós estamos, existe um porquê de precisarmos ainda da infância, porque a gente precisa dessa fase de treinamento em que nós estamos mais maleáveis, mais esquecidos, mais prontos para sermos influenciados pelos nossos pais, porque às vezes a gente já nasce da pá virada mesmo, aí precisa ter um tempinho assim para ver se consegue captar as influências boas do meio ali para desenvolver um lado que seja melhor, que seja mais voltado. Às vezes tem filhos que cuidam dos pais Sim. vêm para cuidar dos pais, né? É interessante. Eu acho que a bênção do esquecimento é uma bênção mesmo, né? Eu acho que nós, na família, nós não temos essa lembrança do que nós fizemos antes, é uma coisa muito positiva, né? E ainda existem aquelas pessoas que querem saber, por que eu tenho essa dificuldade de lidar com meu filho? Olha, não vá atrás que você não vai gostar daquilo que você vai encontrar. Apenas sabe que você tem que refazer isso, né? É um machucado, é uma ferida, né? Isso aí você tem que ser cicatrizado e vocês têm que recomeçar essa lembrança, essa nova vivência. Eu acho isso muito interessante. E eu queria tocar num ponto, assim, uma coisa que eu sempre tive comigo, né? No mundo atual, no mundo de grande parte material que nós vivemos ainda hoje, nós temos a tendência a mostrar muito para os nossos filhos tudo que é bom do material, né? Nada contra você assistir jogo de futebol americano, basquete, isso é legal, isso distrai, o esporte é muito bom para a criança. Tem pais que têm outras preferências, né? Eu vou para o clube do tiro, eu vou assistir a luta do UFC. Muitos desses programas que nós assistimos hoje nada mais são do que reminiscências de outrora, atualizadas. Mas muitos de nós nos esquecemos de apresentar uma coisa muito importante para os nossos filhos. Ficou careta, ou ainda está para muito careta. Careta já é careta. Careta já é careta. Então, assim, é uma coisa careta de se falar sobre Jesus. Eu vou trazer o meu filho para a igreja domingo. Lá na igreja, a gente fala sobre Jesus. Lá no centro,
ou lá no templo, na sinagoga, eu apresento uma coisa de bem. Não. Falar sobre Jesus nunca foi tão necessário. Nunca foi tão necessário para se compreender o período no qual nós vivenciamos hoje. Nós fazemos parte disso. Outro dia, estava assistindo um programa do professor e médico, doutor Sérgio Thyssen. E eu admiro muito ele, tenho um respeito muito grande por ele. E ele falou justamente sobre isso. Muitos de nós, espíritas, querem esperar chegar até o desencarne, quando passar, né? Se for usada a opção ou a chance de chegar no nosso lar, e lá fazer algum programa, entrar em algum programa de ação social. Não, gente. O momento é agora, é aqui. Por que nós não podemos trazer as ideias que nos foram dadas por André Luiz, todos os relatos, e serem empregados aqui, nos dias atuais? Na Terra é que nós temos porque nós somos responsáveis pelo período que nós estamos passando, que é um período de transição. Não vai adiantar nada eu vir aqui ao centro, fazer parte do GO, fazer parte dos estudos, e lá fora eu ser um tremendo hipócrita. Eu não vou estar contribuindo em nada. Eu não estarei contribuindo em nada se eu não tentar passar um pouco daquilo que eu aprendi, um pouco da felicidade que eu encontrei dentro da casa espírita, para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus companheiros de trabalho. Então, o momento não é chegar no nosso lar para fazer, é aqui, é agora. Então, quando o professor Sérgio Thyssen falou sobre isso, é uma grande verdade. Eu não tenho que esperar. O momento é agora. Eu preciso fazer esse evangelho se acender dentro de mim. Esse que é o momento. Não é? Vale, você falou pouco, né? Eu estou falando demais. A Marisa falou que queria falar pouco hoje, né, Marisa? Não, porque quando a gente quer passar essa vivência para a família, tem que ser na época, né, para trazer, por exemplo, para o centro, para viver a ideia da evangelização infantil, essas coisas juvenil, tem que ser na fase que você pode trazer, porque vai chegar uma fase que a criança vai dizer quero, não quero, e acabou, entendeu? Então, enquanto puder fazer isso, é bom fazer, porque, inclusive, é um movimento durante a infância e a pré-juventude que dá para absorver coisas positivas naquele espírito que está iniciando sua jornada. Exatamente. Então, pode ter algum desvio que pode ser conseguido durante essa fase de evangelização, de conseguir tirar, né, algum outro impedimento que a criança esteja tendo, ou até problemas de saúde que venha desenvolver. Então, essa parte, né, o espírito nessa parte que está ainda iniciando sua jornada, está com pelar ou trocar, como a gente diz, é uma fase boa, né? E depois é aquele sufoco, quando fica mais velho, aquelas coisas, né? Vamos, não vai, aí é uma luta, aquelas coisas todas. Mas quando você vem fazendo desde cedo, às vezes se torna mais fácil. E quando você demonstra em casa, e isso também às vezes se torna mais fácil dar continuidade. E aqueles espíritos que estejam com esse movimento nas suas vidas vão estar presentes e outros não, vão fazer isso em suas vidas. Porque a ideia é que você faça isso na vida prática, né? Que espírita seja o nome do teu nome, como o Hermínio dizia, né? Então, essa é a ideia. Quando tudo que eu for agir na minha vida, eu primeiro tenho que lembrar que eu sou espírita, porque senão eu sou uma coisa aqui, outra coisa lá, e aí não vai ter coerência, né? Então, não é muito fácil lidar com isso em família. Por isso que, às vezes, depois cada um toma um caminho e that's it. E você vai fazer o quê? Vai sentar, orar, fazer. Mas se você estiver fazendo a sua parte, isso já é uma grande coisa. Porque isso torna-se, principalmente para os seus mais próximos, um exemplo para algumas coisas, né? Então, você consegue passar alguma coisa através do amor que você tem por aquelas criaturas. Não mais ordem. Faça porque eu estou mandando, vai ter que fazer. Então,
É o mesmo trabalho que tem para corre sua cama, é o mesmo trabalho que tem no molhe o banheiro, os meninos. É o mesmo processo educativo. Agora, quando eles vêm, a gente cansou de ter aqui, né, não sei quantas crianças, e aquilo para eles é uma alegria. As crianças que estão vindo agora, nessa pandemia, quando começamos a ter crianças, eles pediam aos pais para virem. Queriam vir, por que você vai e eu não vou? Não é? Tanto que a gente está com um grupinho de pré-juventude se formando, muito bacana, porque eles queriam vir. Então, é diferente de quando, né? Mas isso acontece. E, às vezes, o pequeno não quer. Então, hoje, os espíritos são muito tumultuados aí, do jeitinho que eles são. Que é legal, eu gosto assim, porque né, cada um vem com a sua proposta, o pequenininho vai dar mais trabalho, talvez, aos evangelizadores, que antes era mais fácil, talvez agora seja ao contrário. É bom ter esse formato também, para que o evangelizador se teste, né? Coloque em prática o seu aprendizado, a sua paciência, a sua vontade, né, de fazer o bem. Então, isso é uma necessidade, porque a criança evangelizada, ele vai ser um adulto fazendo ação social por outra proposta. Não é para aparecer, não é porque tem para dar, não é não. Ele faz aquilo porque ele ama o próximo dele. Ele vai lá e carrega no colo, ele vai lá e dá de beber na boca, sem nojo, sem... não é só dar o dinheiro, não é só dar a roupa, não é só, sabe? Não, ele vai chegar mais próximo do próximo. Então, isso é que é gostoso. Ele vai passar ideias para a escola, para o trabalho onde ele esteja, ele vai promover uma vida social, né, de uma forma mais ampla, não só ali naquele quadrado dele de querer suprir as próprias fragilidades ainda provenientes do orgulho, da vontade de aparecer, da vontade de fingir que todo mundo está vendo que eu estou dando. Vai ser uma coisa mais profunda, mais realmente voltada para a evangelização que ele já vem vivendo em vidas. Eu vejo muitas crianças hoje, assim, eu acho que essa pandemia vai dar essa estrutura de promover agora crianças e jovens, assim como Paulo de Tarso e Públio Lentulus, à beira do bem, sabe? À beira de cair nas nuvens de Jesus. Não mais assim marcando aquele passo, sabe? Que você fica, ai meu Deus, ainda vai precisar quantas vidas para poder sair dessa dor. Não, já pessoas com essas propostas mais, né? Quando eu vejo as crianças nascerem, sabem ler, não sabe escrever, mas sabe teclar, né? Acho tão bacana isso, né? Eu também não ia perder tempo escrevendo. Não. Qual é? Lá eu vivia, era teclando, agora você quer que eu pegue o lápis e fique aqui, B, né? Eu respeito os bichinhos. Essa semana somos surpreendidos com dois irmãos que tocam violão e eles trouxeram uma musiquinha para gente. E essa musiquinha, tocada no violão, eles são bem novinhos. Ao modo deles, falava de um super-homem. Não só o super-homem que nós conhecemos, dos quadrinhos, sim, mas falava de um super-homem que consegue sobreviver a tudo. Então, quando eles cantaram aquela música, me emocionou muito, porque no modozinho deles enxergarem o super-homem, na verdade, estavam falando do espírito que sobrevive a tudo. Então, ele falava do planeta de Krypton. E quando ele falava sobre isso, ele falava da sobrevivência, que ele saiu de um planeta e foi para outro. Olha, eu falei para ele no final, na verdade, vocês estão falando que o Espiritismo fala. Quando você sai de um planeta para o outro, é quando você tem um merecimento. Você vai para um planeta melhor. Agora, se você não for bom na prova, você vai para o outro um pouquinho inferior, não como punição, mas para poder se ascender, enxergar a vida de um modo diferente. Então, eu acho muito interessante, numa idadezinha tão tenra, eles falando de coisas tão profundas. Então,
voltam para casa, fazem perguntas, que os pais sentem a necessidade de se evangelizar. Então, é por isso que eu sempre falo, quando você trouxer um filho para a evangelização, evangelize-se também, porque haverá a necessidade disso. Você vai ter que clarear algumas perguntas, você vai ter que entender o que está por trás daquela perguntinha tão inocente que ele está te fazendo. Da onde Isso que você falou, isso que você está falando, Ronaldo, que eu acho que é importantíssimo você pegou num ponto fundamental, que acho que é evangelizar, é a gente se lembrar que a evangelização é nossa. Lógico. Não é a criança está sendo evangelizada, o evangelizador está sendo evangelizado, os pais, é um processo em que todos estão ali aprendendo sobre a verdade, né? Sobre a verdade que está na Boa Nova. Nós estamos aqui no final, só vou colocar aqui o meu pensamento final aqui. Pode terminar. O dia que o Ronaldo está, não pode terminar. Mas uma coisa muito interessante que o Manuel traz para a gente é que é isso, é essa busca da nossa própria edificação. E quando a gente faz, não sei quem disse que o melhor professor é aquele que mais precisa aprender, né? Então a gente vai lá e busca sobre o assunto, faz a pesquisa, mas uma coisa que Emmanuel fala aqui para a gente nessa questão da evangelização é lembrar que Jesus falava para a gente assim, nos momentos mais difíceis, vinde a mim, vós que sofreis, né? Mas também disse, tomai a vossa cruz e segui-me, esclarecendo a necessidade de experiências edificantes no círculo individual. Então, essa evangelização, ela não é um momento do evangelho no lar, ela não é um momento da evangelização do centro, não é um momento do estudo aqui, não, é uma constante busca de se aprimorar. Essa acho que é a evangelização que a gente está buscando trazer aqui, a importância, né, desse momento a momento, buscar a mensagem que Jesus trouxe, o que é melhor neste momento, nesse ponto que eu tenho que fazer uma escolha, o que é que Jesus faria aqui. E acho que com isso a gente vai se treinando a nos melhorarmos. E como está tudo dentro de nós, como nós já temos toda essa... já é previsto, né, que nós já temos esse caminho a trilhar e a conseguir conquistar, fazer essas conquistas, né? Superar as mazelas e conquistar e viver uma vida melhor, ser melhor. Isso é fatal, já é assim. A única coisa certa que a gente tem na vida é que a gente vai ser bom. Não era que horas a gente vai escolher isso, mas vamos ser. Então, essa encarnação eu acho maravilhosa, a gente estar tendo essa oportunidade e se dando a oportunidade de viver essa repetição de textos, de olhar com mais profundidade, de vir aqui falar e o pessoal ainda, né, aguentar a gente falando. Essas coisas todas, porque é como você disse, evangelize-se. Evangelize-se. Né? A gente não está aqui para evangelizar ninguém. Por isso que nós somos facilitadores, somos só aquelas pessoas. Facilitador até é uma palavra bonita, porque é como se a gente estivesse aqui, né? Nós lemos algumas vezes e viemos aqui facilitar o entendimento. Mas o entendimento, a compreensão e a cola e a marca é para todos. Não tem aquele que estivesse aqui na frente, né? Chico Xavier, que era um espírito nobre, Divaldo Franco, todos estão aí nesse estado também de viver essas lições e marcando em si através da prática, também evangelizando-se. Então, ninguém foge a isso. Um momento ou outro, a gente vai se quedar e dizer assim, não aguento mais sofrer, não, queria sofrer menos. Quando a gente estiver cansado mesmo, a gente vai parar de, por exemplo, às vezes vem ao centro porque está doendo. Mas se parar de doer, aí eu vou para a vida, porque a vida que é a vida é lá fora. A vida não é aqui. Não, a vida é tudo.
A vida é eu ficar bem para eu viver em qualquer plano, qualquer dimensão e em Situação. qualquer situação dentro deste plano que estou agora. Então, quando eu Ou sair qualquer pessoa. ou com qualquer Qualquer pessoa, quando pessoa. eu estiver à noite dormindo e sair do corpo, não mais ficar sobrevoando meu corpo ali, atazanado pelos espíritos que estão me perturbando, não. Sair, dar grandes voos, entendeu? Confiar de ir com alguém que esteja pegando na minha mão e me levar. Sair porque estou mais leve para poder enfrentar uma outra dimensão que me pertence, que eu vim de lá na estante. Tem poucos anos, somos tão jovens. Daqui a pouco a gente vai voltar e vai voltar apavorado. Veio de lá apavorado, chega aqui chorando, volta chorando. E não, a gente tem que chegar e dizer assim, não quero passar mais essa vergonha. Quando chegar Isso é lá, muito olhar certo. por lá, né? Bom dia, quem é você? Começar a identificar as companhias espirituais que têm ficado próximas, mas bem próximas de nós, nesse convívio espiritual que escolhemos viver. Aí os espíritos estão chegando próximos, estão nos fazendo vê-los e reconhecê-los durante o sono, para que quando a gente for de vez, já diga, você, tá, eu quero ir com você sim. Está na hora, né? Vamos, não posso ficar nem mais um pouquinho, amanhã é a festa, não. Não, vamos. Mas chegar a fazer o retorno de uma forma mais segura, para que na próxima a gente aguente o tranco melhor, né? Não espernei tanto como esperneamos dessa vida, não passemos tantas atribulações sem entendê-las, porque vamos continuar passando. Ó Jesus, mas aguentar ser crucificado, se for o caso. Aguentar ser pregado na cruz e dizer, espera aí que eu volto, vá. Termina de me matar e que eu vou neste instante falar com vocês. Sabe, umas coisas assim que a gente sabe que o espírito consegue fazer e que nós estamos fadados a fazer também, porque o delicioso é saber disso. Vamos ser um dia, né? Você me fez lembrar agora a figura ilustríssima de Jerônimo Mendonça, né? Que era chamado o gigante deitado. O que faria daquele homem com aquele corpo cego, paraplégico, tetraplégico, a única coisa que funcionava era a voz. É o que ele tinha. E ele fez o que ele fez. Ele fundou asilos, creches, escolas. Né? Um palestrante assim, né? Acho que não existia uma pessoa, às vezes a pessoa entrava na casa espírita e via aquela pessoa, ele só entrava naquela cama, né? Ele entrava naquela cama. Então, se a pessoa entrasse na casa espírita chateada, infeliz, com pensamentos suicidas, e no final da palestra iam até ele, e ele perguntava, e você, minha filha? E você, meu filho? Qual o seu problema? Não existia mais problema. Porque o evangelho, né, a evangelização, aquele espírito que foi doutrinado ali aconteceu uma coisa maravilhosa. Então, me veio o Jerônimo, assim, de imediato. Quando nós Eu começamos a gosto falar. quando perguntaram a ele, Jerônimo, qual o seu maior sonho? Ele disse virar de lado. Virar um pouquinho de lado. Não era andar, não. Era só virar de lado, era um sonho. Diga. Mas agora deu a hora mesmo.